RISAG 11, o Fiagro de CRAS indexados ao CDI da Risa Asset. Vamos ler o relatório de janeiro de 2025, o relatório que foi publicado agora, no dia 17 de fevereiro de 2025. O Fiagro que tem surfado aí na onda da alta da taxa Selic, porque ele é indexado aí à CDI, e este será o tema do nosso vídeo de hoje. Daí o fundo, pessoal, que tem como objetivo o investimento de ativos nas cadeias produtivas agroindustriais com foco em originação própria. Iniciou as atividades em outubro de 2021, tem como taxa de performance aí 10% acima do CDI, um dividend yield interessante, né, de 19,70% ano, um spread médio aí da carteira CDI mais 4,94%, 12 centavos foi a última distribuição, 38 ativos na carteira, a cota patrimonial a R$ 9,58, 100% dos ativos aí indexados ao CDI, uma duration média da carteira aí de 2,10 anos, liquidez média diária na B3 aí de 1.450.000. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o RISAG fechou cotado aí a R$ 8,16. Hoje teve uma considerável valorização aí no mercado secundário, saindo lá no início do pregão de R$ 7,99, fechando aí aos R$ 8,16. Ainda no P sobre VP de 0,84. O fundo, pessoal, também chegou a sofrer lá em dezembro, chegando aos R$ 7,07. Interessante para aqueles que gostam aí do fundo. Teve uma leve recuperada e agora tende a bater novamente a barreira aí dos R$ 8,38, né? Já está chegando aí bem próximo a isso. A última distribuição, pessoal, foi de 12 centavos, fazendo um yield aí de 1,5%, bastante considerável aí para quem gosta do fundo, um retorno bem interessante. E ainda se considerarmos quem conseguiu entrar lá na casa dos R$ 7,07, fazendo uma valorização aí interessante, né, do papel, produzindo yields até, quem sabe, chegando aí aos 2%, né? O que passa a ser interessante. Voltando aqui para o relatório, pessoal, o fundo ele tem como objetivo aqui o investimento em commodities de soja, de milho e também de algodão, tá? Praticamente essas três culturas aí são alvo do fundo. Na questão da soja, pessoal, a gestão comenta aqui que ao final de janeiro o volume colhido representava 3% do volume total plantado, porcentagem menor do que a média nos últimos 5 anos. Muito impactado aí pelo alto volume de chuvas maior nas regiões produtoras, que atrasou aí as atividades do campo. As estimativas, segundo a gestão aqui, continuam apontando para uma safra recorde de oleaginosas no Brasil, com a produção próxima aí de 170 milhões de toneladas. O Porto de Paranaguá encerrou janeiro aí com a saca da soja a R$ 128,99, uma baixa de 7,47. Em relação ao milho, o plantio da primeira safra no Brasil foi concluído e as atenções do mercado agora estão voltadas aí para o início da segunda safra. O cenário de preços do milho apresenta uma alta ao longo aí da maior parte do mês, influenciado tanto pelo baixo estoque quanto pela alta demanda interna. O indicador de milho na B3 encerrou aí com uma alta de 3,16, contando com a saca a R$ 74,99. Em relação ao algodão, ao longo do mês de janeiro, o mercado se manteve bem ofertado aí com a baixa dos preços globais e também no mercado doméstico. No Brasil, o beneficiamento da safra 2023-2024 está em 96,87%, enquanto o plantio da 24-25 atingiu 42,31% da área, com destaque aí para os estados do Mato Grosso e do Goiás. E a China, já nos relatório anterior comentávamos que ela segue aí com fracas compras, né? Então, o mercado de algodão dependendo muito aí do mercado de consumo chinês, que apresenta aí uma baixa, né, em relação às compras. Pessoal, em relação ao fundo aqui, o número de cotistas decresceu, tá? Saindo lá no início de 2024 de 87 mil para 80.999 lá em novembro de 2024, uma força vendedora muito grande aí, muito impulsionada pelos riscos e pelas notícias negativas que envolveram aí o mercado de fiagros e também pelas notícias em relação à economia doméstica, né? Em relação à DRE, pessoal, janeiro de 2025, o fundo totalizou aí 9.400
de receita subtraídas as despesas, fazendo um resultado aí de 12 centavos por cota, 100% dos rendimentos distribuídos, né? A gestão destaca aqui que distribuiu 12 centavos, fazendo um yield de 1,51, e no mercado secundário a cota variou de R$ 8,07 para o R$ 7,95, uma variação mensal aí negativa de 1,48. Mas como vimos, a cota já recuperou, chegando aí à casa dos R$ 8,16, superando aí aquela cotação de R$ 8,07 na data da elaboração do relatório, né? Fazendo um CDI, pessoal, de mais 2,79, tá? Para janeiro de 2025, em relação à rentabilidade, né? O spread do CDI anualizado do fundo. Pessoal, na tabela de sensibilidade, na casa aí dos R$ 8,10, ele consegue fazer aí um yield ao mês de 1,48, tá? Ontem, na data da divulgação aqui do relatório, ele ainda estava na casa dos R$ 8,00 e hoje, como vimos, já subiu aqui para a casa dos R$ 8,10, entre R$ 8,10 e R$ 8,20, diminuindo aí um pouco o yield, né? Saindo de 1,5 para 1,4 para aqueles que gostam do fundo. Em relação ao guidance, pessoal, atenção, hein? Segundo a gestão aqui, na banda inferior 11 centavos e na banda superior 12 centavos. Então, importantíssimo ficar de olho aí nessa distribuição programada até para abril de 2025. Em relação ao portfólio, pessoal, ele segue aí com 45% ainda em soja, tá? Tem bastante soja aí no portfólio, mas também tem um pouco de milho, tem algodão, tem sementes de pastagem também, tem sorgo. São esses os portfólios da cultura, né? 100% indexado ao CDI, tem aí 94% do portfólio investido aí nos veículos do fundo, né? Que são basicamente aí os CRAs. Tem aí, pessoal, 92%, tá? Do portfólio garantidos em alienação fiduciária de terras e mais aval, o que é interessante, né? Vejam que as garantias não são soltas, né? Mas focadas aí na garantia com terras. Se porventura o fundo vier a sofrer algum calote em algum CRA por parte do devedor, ele tem como executar aí estas garantias, retomando para dentro do portfólio do fundo estas terras, né? Pessoal, em relação aqui à duration, tem aí 81% do portfólio com alvo superior a 3 anos. A distribuição geográfica, pessoal, ele sobe aí do estado de São Paulo até lá no estado do Piauí, bem interessante, passando por Minas Gerais, Bahia, subindo aí o Brasil, né, a região norte. Em relação às perspectivas, pessoal, os dividendos foram distribuídos de forma linear, garantindo aos cotistas aí um retorno de CDI mais 4,6. Segundo a gestão aqui, também há uma reserva de resultados de 6 centavos por cota, fortalecendo aí a segurança e a previsibilidade das distribuições futuras, mesmo em cenários de alta volatilidade. Por fim, pessoal, segue aqui um alerta para as concentrações, tá? O fundo tem aqui 7 operações bem concentradas. Então é importante ficar de olho porque essas concentrações aqui representam quase que 50% aí de todo o PL do fundo distribuídos nestes 7 devedores. Perfeito, pessoal? De RISAG 11 é basicamente isso. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Muito obrigado pela sua inscrição. Se você já é nosso inscrito, continue nos acompanhar. Muito obrigado por isso também. Por fim, pessoal, se você não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos para a nossa comunidade de investimentos aqui do YouTube. Perfeito? Fechou? Por hoje, de RISAG 11 é basicamente isso. Fraterno abraço a todos. Tchau, tchau.